Fala, torcida do Vasco Direto. Se você é apaixonado pelo Gigante da Colina, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe sobre o Vasco. Hoje, temos um vídeo recheado de novidades, bastidores e análises que vão deixar você por dentro de tudo o que acontece no Vasco. Então, vamos lá. A presidência de Pedrinho tem enfrentado momentos de grande tensão. As críticas à sua gestão aumentam a cada decisão polêmica. Quando Pedrinho assumiu a presidência, muitos acreditaram que seria o início de uma nova fase, com mais organização e investimentos, mas, ao que tudo indica, o Vasco segue com problemas estruturais e administrativos. Curiosamente, Pedrinho foi eleito com uma grande expectativa por parte da torcida, mas esse sentimento tem se transformado em frustração. As redes sociais, como sempre, têm sido o palco principal para os protestos, e não faltam críticas. O que chama a atenção é que Pedrinho parece estar tentando se aproximar da torcida, mas suas respostas nas redes acabam gerando mais insatisfação. Será que o presidente realmente está ouvindo o torcedor? O que vocês acham dessa relação? Pedrinho tem que buscar um diálogo mais direto com a torcida ou a postura de resposta esporádica está ok? Agora, vamos falar sobre as contratações, que são sempre um assunto polêmico. O Vasco investiu pesado em jogadores com grandes promessas, mas, até o momento, os resultados não têm sido os esperados. Jogadores como Sforza, que chegou com muita expectativa, não tem correspondido em campo. Ele, que era visto como um futuro destaque do clube, ainda não conseguiu mostrar a que veio. Mas será que é questão de adaptação ou os reforços não são o que o Vasco realmente precisa? E um dado curioso que você talvez não saiba: o Vasco foi um dos clubes que mais gastou no Brasil na última janela de transferências, mas a situação dentro de campo não tem refletido esse investimento. Isso gera ainda mais críticas, pois o torcedor, que já está acostumado com altos e baixos, não consegue entender como tantos reforços não conseguem dar o resultado esperado. Será que a culpa é dos jogadores ou da comissão técnica? E falando em comissão técnica, o técnico Rafael Paiva está tentando montar um time que jogue com mais intensidade e organização. Paiva, que já foi muito criticado por sua postura em algumas partidas, tem o apoio de parte da torcida, mas muitos ainda aguardam resultados concretos. Ele tem investido em um esquema de jogo mais compacto, mas será que ele vai conseguir transformar o Vasco em uma máquina de vitórias? Ele também tem apostado bastante em jovens jogadores da base, o que pode ser uma jogada de longo prazo, mas exige paciência dos torcedores. Com a chegada da SAF, o Vasco tenta se modernizar e entrar em um novo ciclo de profissionalismo. A Sociedade Anônima de Futebol promete uma reestruturação financeira e a possibilidade de investimentos mais robustos. Mas será que isso é suficiente? A SAF pode resolver os problemas de gestão. Esse modelo de negócio tem gerado muitas expectativas, mas também dúvidas. A grande questão é: o que será feito para garantir que esse dinheiro chegue, de fato, ao futebol e não se perca em outras áreas do clube? E sobre o possível reforço de Luca Orejano, tem tudo para ser um bom acréscimo ao elenco. O jogador é conhecido por sua habilidade de driblar e sua rapidez no contra-ataque, algo que o Vasco tem buscado com intensidade. O Orejano pode ser a peça que falta para dar aquele pulo do gato, trazendo mais velocidade ao time e abrindo espaços para os atacantes. A relação do Vasco com a sua torcida é sempre intensa, mas nos últimos tempos, tem se tornado mais conflituosa. A pressão por resultados é enorme, e isso tem impactado tanto a diretoria quanto os jogadores. O que é interessante observar é que, mesmo em momentos de crise, a torcida do Vasco é uma das mais engajadas no Brasil. O clube tem uma das maiores médias de público nos estádios e uma das mais ativas nas redes sociais. Isso demonstra que a torcida continua acreditando no potencial do time, mesmo quando os resultados não são tão bons. Curiosidade: o Vasco tem uma base de torcedores muito forte no Rio de Janeiro, mas também em outros estados. Em São Paulo, por exemplo, o Vasco possui uma das maiores torcidas fora do Rio, o que demonstra a força do clube em termos de apoio popular. E em alguns países da América do Sul, como Argentina e Chile, o Vasco também tem fãs dedicados, o que é surpreendente, dado o histórico de rivalidades entre os clubes. O grande objetivo do Vasco é se preparar para uma temporada 2025 de sucesso. Com a chegada da SAF, espera-se que o clube tenha mais estabilidade financeira e melhores condições para montar um elenco competitivo. Mas, para que isso aconteça, é fundamental que a gestão tome decisões acertadas agora. O planejamento estratégico para o futuro precisa ser sólido, pois só assim o Vasco conseguirá voltar aos tempos de glória e brigar pelos títulos de expressão. Por fim, o que a torcida mais quer ver é um time com comprometimento. A cobrança por raça e vontade de vencer nunca vai faltar. A torcida do Vasco exige muito de seus jogadores e de sua comissão técnica, porque sabe do potencial do clube e de sua história. E você, torcedor vascaíno, o que acha de tudo isso? Acha que Pedrinho deve mudar a postura ou a paciência da torcida é a chave para a mudança?
Qual jogador você acha que deve se destacar em 2025? Comenta aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. O Gigante da Colina tem tudo para se reerguer e voltar a brilhar. E falando em recuperação, a expectativa para a temporada de 2025 é alta, mas é preciso entender que a trajetória não será fácil. O Vasco tem pela frente uma série de desafios, principalmente em relação à competição no Campeonato Brasileiro e nas Copas. A concorrência está cada vez mais forte, com clubes se reforçando e investindo pesadamente. Porém, a história do Vasco é feita de superações e momentos épicos, e é exatamente essa força histórica que a torcida acredita que pode impulsionar o time a grandes feitos. Outro ponto que sempre gera discussões acaloradas entre os torcedores é a relação com os ídolos do passado. O Vasco sempre foi um clube que revelou grandes nomes do futebol brasileiro e mundial. Hoje, as novas gerações de jogadores buscam deixar o seu nome na história do clube, mas como será que os ídolos do passado podem influenciar o time? Recentemente, algumas lendas vascaínas têm se mostrado atentas ao momento do clube e têm oferecido apoio, com conselhos importantes e com uma torcida fervorosa por melhorias na estrutura. A presença dessas figuras históricas nos bastidores traz uma energia positiva, um lembrete de que o Vasco já viveu grandes momentos e que pode viver novamente. E se falarmos de base, o trabalho de formar novos talentos nunca pode ser deixado de lado. O Vasco tem sido conhecido por revelar jogadores promissores e a base do clube continua sendo um pilar essencial para o futuro. Nos últimos anos, surgiram nomes como Thales Magno, que mostrou que a juventude no Vasco tem muito a oferecer. A base tem sido constantemente observada, e se o time conseguir trazer de volta o brilho dessa produção de talentos, pode ser a chave para uma nova era de conquistas. Ainda no campo da base, há uma questão importante que muitos não sabem. O Vasco foi um dos pioneiros, no início dos anos 2000, ao investir em categorias de base. O clube tem uma estrutura de base que, se bem aproveitada, pode ser um diferencial muito grande no futuro. As categorias de base são onde o Vasco investe sua maior energia para formar atletas com identidade vascaína, e esse trabalho precisa ser cada vez mais valorizado. Além disso, a torcida vai precisar ter paciência e confiar no processo. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas no curto prazo, é preciso lembrar que a reconstrução de um time grande como o Vasco não acontece da noite para o dia. A recuperação será gradual, mas, com planejamento e esforço, o Vasco tem tudo para voltar aos seus dias de glória. Não podemos esquecer das vitórias conquistadas, dos títulos importantes e do impacto que o Vasco teve no futebol brasileiro. Quando olhamos para a atual situação do time, podemos sentir a tensão e a expectativa. Cada jogo é uma prova de fogo, e cada ponto conquistado é um passo a mais para alcançar a estabilidade. Agora é o momento de trabalhar duro, seja dentro de campo, com o time se preparando para os jogos, seja fora dele, com a gestão se empenhando para organizar o clube e garantir que o Vasco possa novamente ser competitivo e conquistar títulos. A torcida tem um papel fundamental nesse processo. O apoio incondicional ao time, mesmo nos momentos difíceis, é o que vai fortalecer o clube e os jogadores. O Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil, e é esse amor que, muitas vezes, faz a diferença nos momentos decisivos. A força da torcida, a energia positiva, o canto nas arquibancadas, tudo isso inspira o time a lutar ainda mais em campo. Agora, é hora de olhar para o futuro e, com esperança, acreditar que o Vasco vai se reerguer. O Gigante da Colina não pode e não vai ser deixado para trás. A história do clube é grande demais para isso. O caminho para a recuperação pode ser longo, mas é possível. Com uma torcida fiel, jogadores comprometidos e uma gestão que saiba direcionar os recursos da maneira correta, o Vasco vai, sem dúvida, retornar aos melhores momentos. Então, galera, a nossa missão é continuar acreditando, apoiar o time e estar junto nessa caminhada. E você, torcedor vascaíno, o que espera do futuro do Vasco? Quais mudanças você acredita que são necessárias para o time voltar a brilhar? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Vamos fazer o Vasco Direto crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, e vamos juntos, com fé, força e coragem, apoiar o nosso querido Vasco.